convidando para compor a mesa os nossos palestrantes Anélis Brito e o nosso irmão Alenilson para comporem a nossa mesa. Para nós é uma alegria imensa tê-los conosco nessa manhã de domingo tão alegre. Isso daqui é do mentor, né? Pode deixar aí. Então, aquela passagem bíblica, e eu darei ordem aos meus anjos para que sustentem em suas mãos, a fim de que os teus pés não tropecem em pedra. São esses mentores que nos guardam. Eu darei ordem aos meus anjos para que acampem em derredor de ti, para que influência maléfica alguma vos alcance. Quantas promessas lindas, não é? É sobre esse tema que nós ouviremos os nossos expositores, não é isso? Tratar desses assuntos de nossa alma, acerca de nós mesmos, da nossa essência, de onde procedemos, porque é isso que a doutrina estuda. A alma humana, o espírito humano, a origem do espírito humano, não é? A finalidade, o destino da alma humana, de onde procedemos, qual a nossa essência, e para que compreendamos a nossa essência, já que a doutrina ensina a fé raciocinada, precisamos que entendamos a essência da divindade, de onde procedemos. E é sobre isso que trata o 2º capítulo do livro Gênesis, a natureza da divindade, a essência da divindade. É dessa essência que a minha alma, e não o meu corpo, o corpo é presente de papai e de mamãe, eu sou a cara de minha mãe, a genética humana, mas a genética do espírito, que levanta o corpo que mamãe me deu, a minha alma, essa genética ela é divina. E por sermos filhos do Eterno, jamais morreremos. Tem notícia mais extraordinária? Me permitam me alongar. Quando eu era mais jovem, eu vivia num conflito infeliz, porque oriundo da igreja, a gente aprendia que depois da morte, destinos determinados, definitivos, céu, inferno, purgatório, e eu vivia num conflito, porque eu sou muito família. E se mamãe foi para o céu e eu não for? E se papai for para o céu e eu não for? E se? Eu vivia conturbado. Até um dia que eu ouvi dizer que a misericórdia do infinito nos permite voltarmos ao cenário do mundo físico, onde já vivemos, para apagarmos o mal feito que fizemos e escrevermos uma nova história acerca de nós mesmos. Aquilo me caiu na alma como uma bênção divina e ainda hoje é motivo de viver, de saber que mamãe, papai, eu, vovô, vovó, titios, o vínculo que nos une, não há morte que nos separe. Por quê? Porque Deus também recebe o nome de vida. E esse autor da vida não criou nada no universo capaz de destruir a vida. A morte é uma denominação humana, uma definição humana, mas ela não compõe o vocabulário de Deus. Porque ele não criaria nada no universo para destruir a vida que ele criou, ou a sua criação. Isso é uma noção extraordinária. Não é, queridos? Sim, com certeza. Essa neve eu estou te achando tão bonito. Rejuvenescido. Rejuvenescido. Veja o que a bondade não faz. Pois é, gente. Nós vamos, então, aproveitarmos, beber dessa fonte. Os anjos da guarda, a gente aprende que é uma categoria de espíritos mais enobrecida, mais elevada do que a nossa.
para nos orientar, nos amar, nos guiar e estar conosco sempre, sempre e sempre. E que a morte, como bem diz André Luiz lá no introito do nosso lar, ele começa: a vida é fonte eterna, não cessa, e a morte é o jogo escuro das ilusões. A morte é o jogo escuro das ilusões. Ela não faz parte do vocabulário de Papai do Céu, graças a Deus. Para mim, esse dia ele é muito especial. Primeiro, porque é a primeira oportunidade de fazer parte de um seminário na condição de um aprendiz de palestrante, né? Mas, sobretudo, porque eu recebi um convite que foi preciso muita coragem espiritual, que foi fazer parte da produção, né, desse livro, A Rebel, que eu recomendo que quem puder o adquira hoje, né? Que no final do nosso momento desse estudo, nosso autor mediúnico vai estar realizando uma dedicatória e cujo arrecadação vai ajudar a casa nas suas atividades sociais, etc. Mas esse processo, ele certa feita, Zanelis fez contato comigo, né, por WhatsApp, e nós conversamos por ligação, posteriormente, onde ele me pediu um apoio para que eu estudasse os textos que haveriam de ser publicados nesse livro. E eu fiquei logo tomado de surpresa, né? Eu que sou dedicado a estudar a doutrina espírita, mas é para o meu gasto, como diz o Matuto, né? É para eu realizar as palestras quando sou convidado, sobretudo para o meu aprimoramento pessoal, nessa busca por reforma íntima. Mas vamos lá. Eu que já sou admirador do trabalho de Zanelis, né? A obra Nunca Terá Cedo para mim é uma das obras recentes da lavra mediúnica do Brasil, para mim, de maior importância. Falo sem querer bajular, sem querer agradar, porque a obra traz informações acerca do Evangelho de Jesus que estavam lá nas entrelinhas encobertas e que estava desconhecido do grande público. Recentemente mesmo, uma palestrante da cidade de Taubaté, em São Paulo, que é uma amiga, uma pessoa que eu tenho um profundo apreço, realizou uma palestra e ela disse: eu queria saber o que foi que Jesus escreveu lá quando ele estava sendo questionado pelos doutores da lei, quando aquela prostituta foi apresentada. A obra tem um texto que aborda isso. Então vejamos, né? A luz está desvelando aquilo que estava desconhecido. E assim foi feito. Eu estudei bastante. Interessante que quando nós somos convidados a um trabalho espiritual, pelo menos a minha experiência é muito gratificante nesse sentido. Se eu tiver que dormir apenas 3 horas naquela noite, eu durmo e não me sinto cansado no outro dia. Então, foram noites lendo os textos que Zanelis ia enviando para o e-mail e buscando muita inspiração, sugerindo pequenas possíveis alterações, né? Mas, na essência, todas as mensagens de um cunho evangelístico fabuloso. E aí depois vem um segundo convite. Ele vai mandando a conta-gotas. Quem tem sabedoria é assim, né? Lindenberg pediu que eu te fizesse o convite para fazer o prefácio do livro. Minha gente, faltou pés no chão. Eu juro a vocês, veio um frio na barriga. Se fala, meu Deus. Soli, Zanelis, o desafio é muito grande, mas eu confio muito em ti e no teu mentor. Então o desafio está aceito. E Zanelis, com muita frequência, mandando textos por e-mail. E eu lá estudando e me comunicando com ele. E Zanelis, de vez em quando, está previsto concluir a revisão dos textos, parte ortográfica, né, e tudo mais, em tal período. Está certo, Zanelis. Eu digo, estou entendendo, o recado está chegando, prefácio, né? Aí um dia eu fui fazer uma prece sobre essa atividade de prefaciar um livro, né, mediúnico. E aí veio a orientação espiritual. Filho, fique em paz, porque essa atividade ela será uma psicografia. Então, quando foi uma noite de sábado, após eu ter vindo para cá, me comunicado com ele, exatamente eu estando ali, onde está o nosso irmão Djalma, eu escutei
a voz que dizia: filho, é hoje de madrugada. Se recolhe em prece, que será feito o prefácio do livro. Cheguei em casa, fui cuidar dos filhos, né? Colocados para brincar ainda na rua, que tem energia demais, né? E quando todos foram dormir, eu fui lá para o meu escritório, peguei papel e caneta, e a psicografia veio. Então, é um prefácio que eu fui um instrumento, assim como o violão, na mão do músico. E é nesse sentido que eu quero fazer uma breve fala, porque eu quero que todos aqui presentes tenham a oportunidade de estar mais em contato com os Anelis, com o que ele tem a trazer sobre a sua experiência de médium intuitivo. Que essa, por sinal, é uma das mediunidades mais comuns e, ao mesmo tempo, mais complexas de se vivenciar. Porque sempre fica aquele paradigma: sou eu quem penso ou é o meu mentor espiritual, o meu anjo da guarda, o meu guia, né? Seja conforme a denominação que cada um queira adotar para si. E, de fato, é uma mediunidade que, em muitos momentos, é profundamente conflituosa. Mas ela é profundamente conflituosa porque ela requer muito aprimoramento moral de quem a possui. Porque é uma mediunidade que vem as intuições, vem os pensamentos, praticamente sem barreira. Então é preciso que o médium intuitivo ele tenha um aprimoramento moral muito disciplinado. É preciso ele viver, porque do contrário ele vai cair. E vai cair indefinidamente. A vida ela vai nos reservando muitas surpresas agradáveis quando nós aprendemos a estar em sintonia com a espiritualidade. Hoje estou aqui na condição de um palestrante aprendiz, de um médium que está em formação, mas um dia eu estive aí do outro lado numa condição de paciente. Compartilhei isso com os Anelis em um dos nossos diálogos, quando nós estávamos abordando o conteúdo a ser apresentado nesse livro. Eu conheci os Anelis há uns 14 anos atrás, lá na UF. Estava lá, no anonimato, na condição de um paciente profundamente depressivo, vivenciando aquilo que é mais doloroso para um ser humano, que é um vazio na alma. Minha vida não tinha sentido nenhum. Interessante que naquele momento eu era comerciante, muito próspero, carro novo, moto nova, dinheiro para todo final de semana estar num restaurante com a esposa para viajar, mas nada fazia sentido. Casamento, negócio, na época eu fazia o curso de filosofia, nada. Tem dias que eu acordava, eu não sabia como eu estava de pé, sair para trabalhar. E passava por mim a vivência desses pensamentos que vêm, ora para trazer uma paz para a alma, ora para trazer perturbações. E assistindo uma palestra do nosso irmão Zanelis, ele falando sobre a possível fisionomia de Jesus, nunca esqueci. Com base numa obra mediúnica, uma pictografia. No final da palestra, eu fiquei profundamente admirado com a sabedoria deste homem, que de pequeno só tem um tamanho, viu? E quando ele conclui a palestra, eu fico ali no corredor, como quem não quer nada, disfarçando como quem está distraído. Quando ele passa, eu abordo. Opa, me perdoe o senhor, quero lhe fazer uma pergunta. Aí ele, como sempre, desde aquele tempo eu tenho esse mau costume, né, Zé? Senhor no céu, mas diga o que você quer. Ele disse, olha, está se passando isso, aquilo outro comigo. Me vem esses pensamentos, me vem essa situação. Foi categórico. Isso é seu orgulho, que não aceita que esse pensamento não é seu. Foi uma intervenção espiritual cirúrgica na minha alma naquele dia, os Anelis. Então a gente já tem uma ligação energética de muitos tempos. E ele nem sabia disso, viu? Por isso que quem vem aqui ao púlpito espírita não sabe do grau da responsabilidade que tem com aqueles que estão ouvindo. Porque nós estamos aqui criando vínculos. Não é?
seja para reforçar um processo de reforma íntima, de fé, ou seja para que a pessoa se escandalize e enfraqueça na sua fé. Essa mensagem que foi aqui apresentada pelo vídeo começa falando dos materialistas, que é um termo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, no Livro dos Espíritos. Era assim que Allan Kardec denominava aqueles que não tinham uma vivência na fé. Aqueles que tinham dentro de si uma barreira quase que intransponível para compreender os postulados da espiritualidade. Então ele aborda muito os céticos, os materialistas, são termos muito comuns nas obras pilares codificadas por Allan Kardec. E aí demonstra a profundidade, Zanelis, desses textos que você psicografou. Que Lindenberg é profundamente conhecedor da doutrina espírita e da obra de Kardec. Para aqueles que gostam de fazer sempre uma análise literária e crítica, leiam e confiem na obra Arrebo, porque ela foi escrita no plano espiritual e transcrita aqui no plano da Terra por quem conhece a doutrina. Então essa mensagem ela vai abordar, utilizando a mesma expressão de Allan Kardec, uma fé raciocinada. Né? Porque não cabe mais no atual estágio da humanidade, e nem muito menos na época de Allan Kardec, um processo de fé em que estivesse fundada mistério. Não cabe mais, meus irmãos. Não cabe mais. Agora a fé ela é raciocinada. É um grande desafio. Porque fé raciocinada significa dizer que a ciência e a religião andarão de mãos dadas. Claro, cada uma mantendo a sua singularidade, as suas particularidades. Mas não é preciso mais um conflito. Né? Se eu sou um homem da ciência, eu desprezo os postulados da espiritualidade. Se eu sou um homem vinculado à espiritualidade, desprezo a ciência. Recentemente, em um diálogo com uma pessoa que é médium, o mentor espiritual dela, porque a espiritualidade tem essas dinâmicas, um novo mentor. Porque quando nós trabalhamos no bem, à luz do Evangelho de Jesus, com amor, com fé, nós vamos sendo agraciados. Mas irmãos e irmãs de luz vão se aproximando e vão fazendo parte de uma egrégora de luz. Eis que a dinâmica é essa. Se nós não temos uma boa vivência, por não termos aprendido a viver conforme a música, nós vamos atraindo para nós irmãozinhos e irmãzinhas pouco felizes. Mas se nós estamos num processo de aprender a viver, mais irmãos e irmãs vão se aproximar para nos ensinar a viver bem. E essa pessoa me contava o seguinte: Alenilson, um mentor espiritual novo veio ter um diálogo comigo. Pediu-me que eu estudasse sobre astronomia. E aí, já começou? Não. Mas não tarde. Porque esse espírito que veio se comunicar por meio de você é de uma elevação intelectual e espiritual profunda. E ele quer encontrar em você material, anímico, para ele trabalhar com plenitude. Porque eis aí também um grande conflito na mediunidade intuitiva. A velha crença limitante no meu espírito, animismo. Eu desconheço um médium, seja intuitivo, ostensivo, qualquer a mediunidade, que não tenha uma pintada essencial de animismo. Ora, minha gente, Allan Kardec aborda muito bem que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Então, como é que essa comunicação vai passar por mim, por um organismo, sem que fique algo de mim?
Como é que advirão ideias sem que eu não tenha ao menos a noção dessas ideias? Então nós temos que aprender a acolher quem somos no processo. Eu coloquei isso para ela. Se esse mentor te escolhe, agradeça e estude e não tenha medo. Porque a obra nunca será nossa, sempre será do plano espiritual. Porque aí é onde está a grande dificuldade dos materialistas. Nós somos educados a sempre assinar aquilo que nós fazemos, né? E é uma dificuldade profunda, por exemplo, quem é do meio acadêmico, se escrever um artigo científico e ficar uma frase que não estiver bem fundamentada, que houver um indício de plágio, eita, que, como diz o Matuto, o mundo é grande, né? Aí, quando a gente vai trabalhar à luz da espiritualidade, nós vamos ter que aprender a dizer para o nosso ego, fica tranquilo, relaxa, porque a obra não é tua. Né? Imaginem trabalhar noites a fios e no final você não assinar como autor. Né? A realização de um trabalho espiritual, na minha compreensão, já denota passos evolutivos que nós vamos desenvolvendo. Sinceramente. Né? Quando eu sentei aqui, os mentores pediram, diga que chegará um tempo que não será mais necessário uma instância psicológica chamada de inconsciente, porque tudo estará às claras. Se enxergará para trás como se enxerga no momento presente. De fato, os grandes espíritos, eles são capazes de revisitarem suas vidas passadas sem entrar em conflito consigo mesmos, mas compreendendo a profundidade de cada aprendizagem que foi vivenciada em cada encarnação. Deixa que esse movimento da aliança da religião e da ciência já está em passos acelerados. Em 1960, começou um movimento nos Estados Unidos chamado de psicologia transpessoal, em que diversos autores da psicologia, Viktor Frankl, Carl Rogers, Abraham Maslow, começaram a desenvolver uma teoria psicológica em que acolhessem a dimensão do sagrado. Então, foi a tecnologia, professor, que foi utilizada para não chocar. Porque cada ser em si tem a sua dimensão do sagrado. E a psicologia transpessoal, ela vai afirmar categoricamente que quando o ser humano ele acolhe a sua dimensão do sagrado, muitos dos conflitos se dissolvem. Quantos não são os casos das pessoas diagnosticadas com esquizofrenia, que quando ela começa a compreender a sua dimensão do sagrado, ela vai desenvolver uma nova percepção, que na verdade ela traz consigo uma faculdade psicológica, uma faculdade espiritual, que a ciência ainda não teve capacidade de silenciar o seu ego para compreendê-la. Eu conheço mesmo uma pessoa que tomava 5 psicofármacos. Diagnóstico, transtorno bipolar do humor, transtorno de personalidade esquizofrênica. Aí, dependendo da crise que ela tinha, aí já mudava para transtorno psicótico. E um dia, ela resolveu aceitar o convite da amiga de ir a um templo de Umbanda. E quando chegou lá, ela foi se aconselhar com um preto velho, e o preto velho ensinou o caminho para ela. Eis que, com o passar do tempo, ela vai descobrir, na verdade, que tinha dentro de si uma capacidade de transmitir ideias, sentimentos do além. E que se ela se harmonizasse com essa singularidade dela, ela recobraria a saúde. E assim foi. Hoje ela não toma nem chá de camomila para dormir. Estuda filosofia, sociologia e tem uma vida plena com o esposo e com os filhos.
para concluir a minha fala, porque, como eu disse, eu não quero ser o protagonista do momento, né? Mas a nossa vida, para a gente construir paz interior e felicidade, saibamos que vamos ter que pagar um preço por isso, né? Às vezes da rejeição, da incompreensão, do julgamento pífio do outro, né? Está na Netflix um filme chamado Predestinado, que aborda a história de José Pedro, conhecido como Zé Arigó, né? O quanto que aquele homem sofreu até compreender o sagrado que havia dentro dele. Mas quando ele compreendeu o sagrado que havia dentro dele e desenvolveu um processo de aceitação, eis que nem 3 vivências numa cadeia o fez parar de trabalhar na caridade. E não o fez retroceder, né? E o filme aborda muito bem no início, ele lá sendo atendido por um neurologista, né? É até engraçado aquela máquina, né? E os médicos dizem, você não tem nada. Do ponto de vista sintomatológico, a pessoa vai lá e você é esquizofrênico, você é isso, você é aquilo outro. Mas quando se coloca o sujeito para fazer um exame, não há nada. Não há nada. Então aquele filme aborda a coragem moral e um movimento espiritual que cada um tem que fazer dentro de si para compreender a dimensão do sagrado que traz consigo. E, naturalmente, uma missão a realizar. Então, meus irmãos, convidar nossos irmãos Anélis para vir para cá.